Surpreendente essa saída do Renato Paiva na madrugada de ontem para hoje. Ele não é mais o técnico do Botafogo, foi demitido. E aqui nesse vídeo eu acho que a gente pode aproveitar um pouquinho para falar dos porquês dessa demissão, se foi certa, se foi errada, se dava para repensar. Mas eu já adianto que eu vou pensar muito aqui desde o começo do ano. Pensamento da temporada, começando lá em janeiro, a escolha do técnico para chegar até aqui nessa demissão, pós uma Copa do Mundo de Clubes, um momento tão esperado pelos torcedores, e sair de lá agora sem treinador. Antes disso, já se inscreva aí no canal, deixa o like se curtir esse vídeo, ativa o sininho também para saber dos próximos e passa para a rapaziada. Conrado tá lá no YouTube, hein? Eu falo Conrado, então repassa que ainda tem gente que não tá por dentro. Eu conto com a ajuda e agradeço muito, né, para quem está fazendo isso, quem está apoiando, está sempre por aqui, beleza? Dito isso, vamos falar então do Renato Paiva. Estou com essa carinha de sono, acabei de acordar, tinha alguma coisa para fazer na sequência, mas falei, não posso deixar de falar sobre esse assunto, né? Aqui a gente vai acabar falando um pouquinho do jogo também, que eu não tive tempo para fazer esse vídeo, infelizmente. A vida estava um pouco corrida nesses últimos dias, mas obviamente assisti o jogo. Foi muito mal, né? Contra o Palmeiras, o Renato Paiva, né, na decisão dele, que provavelmente foi o que combinou com a decisão do John Textor, do Botafogo, de demiti-lo. Não fazia sentido entrar com 3 volantes contra o Palmeiras, como se estivesse enfrentando o PSG, o Atlético de Madrid. Aí beleza, o PSG, inclusive, foi um jogo espetacular do Botafogo e, obviamente, o Renato Paiva tem mérito nisso. Foi elogiado, inclusive, pelo Luiz Henrique, técnico do time europeu, atual campeão de lá e tido para muitos como o melhor time do mundo. E aí não fazia sentido, né? O Palmeiras não é um time super ofensivo, não vinha fazendo uma grande competição para você encarar o jogo de uma forma até covarde, eu acho que dá para usar. Não é o que o Botafogo precisa fazer num confronto igual. Para mim era igual, mas para muitos até o Botafogo era favorito pela primeira fase que o Botafogo fez, difícil, no grupo da morte, que pouca gente esperava que o Botafogo passasse, conseguiu se classificar, deixou de fora um poderoso Atlético de Madrid. Já o Palmeiras, não, né? Passou meio ali aos trancos e barrancos, no grupo mais fácil, começou bem contra o Porto, mas depois a gente viu que o Porto não era tudo isso, não foi tão bem contra o Al-Ahly, não foi tão bem contra o Inter Miami, né? Pelo contrário, foi mal, né? Contra o time do Messi, do Suárez, enfim. E aí a gente debateu, né? Inclusive aqui no Fala Conrado, aqui no nosso YouTube, na live, que o Cuiabano, de repente, ia entrar na esquerda, aqui o Montoro, um outro atacante, mas assim, na nossa cabeça, não ia, né, de 3 volantes. Eu acho que pegou isso um pouco pro Renato Paiva. E aí que eu venho falando aqui dos porquês. Se é certo ou errado, eu acho que o Renato Paiva não é o técnico do Botafogo. Mas isso poderia ter sido decidido antes. Eu já achava isso lá atrás. E aí que entra um pouco da questão da preparação e do planejamento para essa temporada. Não sei que muito botafoguense não gostou quando isso foi dito, porque o John Textor abre mão do começo da temporada, e é isso mesmo, a temporada é longa, já deu certo ano passado quando ganhou tudo, e esse ano, olha agora, vai dar certo de novo, o time está crescendo. Mas teve títulos importantes para disputar, Recopa, Supercopa aqui no Brasil, Recopa Sul-Americana, seria legal, mas beleza, quer abrir mão ali do começo? Tudo bem. Mas a escolha do técnico passou por isso, e isso atrasa vários passos o time. Só que, se o John Textor faz o seguinte, que eu acho que é um ponto legal, não vamos contratar qualquer técnico. Não vamos ter paciência. Vamos aqui no mercado para escolher o melhor técnico que o Botafogo precisa para essa temporada. Então demorou aqui, tentou um, tomou um não. Tudo bem, também não é fácil, não tem garantia que você vai conseguir seu técnico. Outro, demorou, negociação, não. Resumindo, o Botafogo demorou e não trouxe um técnico de primeira prateleira. O Renato Paiva não é um técnico da primeira prateleira. Não é um técnico do nível do Botafogo. O Renato Paiva tinha passado pelo futebol brasileiro, dirigindo o Bahia, e foi mal. Você conversa com qualquer torcedor do Bahia, ninguém gosta dele lá. Tudo bem que isso acontece, trabalhos ruins, trabalhos bons, mas assim, o Renato Paiva não era o técnico à altura do Botafogo no momento, de time campeão da Libertadores, time campeão brasileiro. Você tem que ter um técnico nesse nível, que gosta de jogar para cima, de mandar no jogo. E o Renato Paiva mostrou mais uma vez que ele é muito bom para jogo como o PSG. Ele não foi bem? Foi bem demais. É mérito, muito mérito, enfim.
todo mundo elogiou o que o Botafogo fez contra o PSG. Só que quantos jogos o Botafogo vai fazer do nível desse enfrentamento contra o PSG? Nenhum. A partir de agora, nenhum. Não vai ter mais esse enfrentamento. Se um dia chegar de novo numa final de Mundial ou nesse próprio Mundial que tem fase de grupos, vai enfrentar de novo. Então, não é o que o Botafogo precisa. A realidade do Botafogo é do Palmeiras para baixo. E aí o Botafogo tem que mandar no jogo. O Botafogo tem que ser Botafogo. A tal do Botafogo Way, né? O jeito do Botafogo que o John Textor sempre falou, e com certeza entrou em discussão, entrou em debate, e foi uma das causas para a demissão do Renato Paiva. Mas aí, por que eu estou falando disso? O John Textor tem contribuição, tem culpa. Uma parcela de culpa nisso. Porque foi ele que contratou o Renato Paiva. Depois de demorar muito e o Botafogo perder vários meses de preparação. Imagina se o Botafogo tem um técnico desde janeiro do mais alto nível e está preparando esse time. Como não teria chegado mais forte nesse Mundial? Eu sei que já deu certo fazendo dessa outra forma, com menos tempo, mas isso não é a melhor forma de chegar aos êxitos no futebol. A gente não pode achar que porque deu certo fazendo, entre aspas, errado, que vai dar sempre certo. Não é assim. Mais tempo de trabalho, mais tempo de treinamento te leva a melhores resultados. Isso aí não tem como discutir. É claro que o Botafogo não, o futebol, assim, ele é caótico, muita coisa maluca acontece, não tem muita lógica. Eu sei que não, mas não tem como controlar. Mas não é por causa disso que você vai fazer tudo errado, que você vai fazer tudo do jeito inverso. Então eu acho que o Botafogo errou lá atrás, de planejar mal, abrir mão. Uma coisa é você falar, o Campeonato Carioca não tem tanta importância. Campeonato Estadual, a gente não vai quebrar o time, a gente não vai fazer loucura para ganhar estadual. Perfeito. Eu, inclusive, defendo isso há anos aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o John Textor está perfeito. Mas agora, abrir mão total de um começo de temporada é ruim. Até a mensagem que passa para os jogadores, até, sei lá, uma preparação, enfim, a mentalidade. Eu acho que não é essa a mentalidade que o Botafogo tem que ter atualmente, com o poder financeiro que tem e resgatando toda essa cultura vitoriosa de um clube glorioso que já fez tanto pelo futebol brasileiro e futebol mundial. O Botafogo tem na cabeça que tem que ganhar tudo. É isso que tem que ter na cabeça. E que você pode não se desgastar e ter prioridades, mas não abrir mão. Foi o que ele fez. E isso, por que eu estou falando disso? Tá? Você pode até discordar. É que isso passou pela escolha do técnico. A demora na escolha do técnico. E aí, de novo, quando ele escolhe o Renato Paiva, ele erra. Qual que foi a questão? Se fosse para ter o Renato Paiva, já dava para ter tido o Renato Paiva em janeiro. Renato Paiva não é um técnico para você demorar meses para contratar. Eu sei que não foi isso que aconteceu, foram vários nãos. Só que assim, no final das contas, era para ter contratado um técnico melhor. Então foi algo meio que esperado. Você contratou um técnico pior, baixo, do nível do seu time atual, e aí chegou numa competição importante, com menos tempo de treinamento, inclusive para esse mesmo treinador, e aí ele foi mal. E aí agora demitiu, e aí volta a estaca zero. Tem que achar um outro treinador, forma de jogar, tal. Claro que ainda dá. Futebol é maravilhoso por causa disso. Mas basicamente o que eu acho isso, foi um erro do John Textor, um erro de planejamento do Botafogo. Demorou a escolher técnico e escolheu mal. Escolheu um técnico abaixo da prateleira que o Botafogo está hoje no futebol sul-americano. Mas no final das contas eu concordo com a demissão do Renato Paiva. Acho que foi muito ruim o desempenho do Botafogo frente ao Palmeiras. Não concordo dessa forma de jogar. Ele, de repente, se treinar um time da metade da prateleira do meio e para enfrentar times contra o Botafogo, ele vai se dar bem. Ele gosta de se defender bem e, de repente, é isso que ele vai fazer um pouco melhor. Mas o Botafogo precisa de técnicos que mandem nas partidas, né? O Botafogo seja protagonista, mesmo que tenha, enfim, diferentes formas de jogar, mas não pode entrar praticamente com medo do Palmeiras. Então acho a demissão certa, mas o erro foi do próprio Botafogo e John Textor na contratação e no planejamento para a temporada. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tem vários outros vídeos aqui no canal, vai dando uma olhada aí e repassa pra galera. Beleza? Valeu, abraço.